Colega, meu nome é João Paulo, eu sou médico radiologista e hoje vou te ajudar a reconhecer DPOC no raio-x de tórax. Beleza. Uma vez que você pensou na possibilidade, o que você deve fazer é procurar pelos sinais no raio-x. E como o DPOC é uma doença em que há aprisionamento aéreo no pulmão do paciente, o que você vai procurar é por sinais de hiperinsuflação pulmonar. Como é que eu vejo hiperinsuflação pulmonar no raio-x? Algumas pessoas tentam ver isso de forma mais subjetiva. Elas olham se há um aumento entre a distância das costelas, se o tórax parece muito hiperinflado. E isso tudo tá ok, não tá errado, mas pode ser difícil avaliar isso para quem tem menos experiência, saber diferenciar quando aquela distância ali está maior do que o normal. Existem formas mais objetivas e é sobre isso que eu vou falar com vocês agora. O que eu oriento, o que eu recomendo que você faça é que conte o número de costelas. O normal é que as costelas posteriores a gente consiga ver até 10 acima do diafragma no raio-x de tórax de um adulto e até 8 de uma criança. E se você preferir contar as anteriores, você vai encontrar cerca de 5 a 6 costelas acima do diafragma. Eu prefiro contar as costelas posteriores porque as costelas anteriores às vezes pode deixar na dúvida e as posteriores é mais fácil, você vê com facilidade se ela está ou não acima do diafragma. Ainda assim, existe um probleminha com esse método, que é, como vocês podem ver nessa imagem que eu estou botando aqui do lado, as costelas que ficam lá em cima, que são as primeiras costelas, elas podem ficar meio emboladas e quem está começando a ver raio-x pode ter dificuldade de acabar se confundindo e errando na conta, errando se tem mais ou menos costelas acima do diafragma. Por isso, eu prefiro que você olhe de outra forma, olhe se tem planificação da cúpula diafragmática. E como é que faz isso de maneira objetiva? Você traça uma linha reta do seio costofrênico ao seio cardiofrênico, como você também pode ver aqui nessa imagem. E depois você vai traçar uma outra linha dessa linha reta até o ponto mais alto, até o vértice da cúpula diafragmática. Se essa segunda linha for menor do que 1,5 centímetro, significa que aquela cúpula está aplanada. E aí você soma isso, essa impressão subjetiva de que o paciente está hiperinflado e já sabe que de fato existe hiperinsuflação. Se você encontra retificação da cúpula e estava em dúvida se tem ou não muitas costelas acima do diafragma, se o paciente está ou não hiperinflado, juntar essas duas coisas é muito legal. Tipo, se você estava em dúvida se o número de costelas estava normal, se realmente estava hiperinflado, encontram a cúpula planificada, acabou a dúvida, está realmente hiperinflado. Bom, no perfil tem mais uma coisa que você pode olhar e que vai lhe ajudar muito a pensar em DPOC, que é o aumento da distância ou do diâmetro antero-posterior. Então o paciente com DPOC, como ele acumula ar no pulmão, ele vai ficar com tórax de diâmetro aumentado, é chamado tórax em barril, que você pode olhar nessa imagem aqui do lado. Então o tórax em barril é o aumento do diâmetro antero-posterior do tórax. Mas assim, a hiperinsuflação não é um achado exclusivo do DPOC, ela também acontece em outras doenças obstrutivas, por exemplo, a asma. O que eu posso olhar no raio-x que vai me dar quase absoluta certeza? Na verdade, tem gente que diz que é um achado patognomônico. O que eu olho no raio-x que me dá tranquilidade para dizer que aquele paciente tem DPOC? É o sinal da traqueia em bainha de sabre. E o que é isso? É quando a traqueia, na sua porção intratorácica, fica de calibre reduzido e na porção extratorácica, ou seja, a parte superior da traqueia tem calibre normal. Isso vendo no plano AP, ou seja, eu estou vendo o paciente no raio-x de tórax mais comum que vocês veem, que é o PA ou AP, mas o ideal é que seja na radiografia coincidência em PA.
E quando você vai para o perfil, a traqueia parece que está com calibre normal ou até aumentado. O importante é que a relação do calibre no PA e com relação ao perfil seja de 2:1. Então no perfil o calibre tem que ser pelo menos o dobro do PA e o calibre da porção superior, da porção extratorácica, esteja normal, esteja preservado. Você vai ver direitinho o afilamento e a porção lá de cima dilatada. Beleza, se você encontrou isso e ainda encontrou sinais de hiperinsuflação, pode ficar tranquilo, esse paciente tem DPOC, isso a gente falando em termos de raio-x, tá bom? Então, se esse vídeo te ajudou, se inscreve no canal e compartilha com seus colegas para que eles também possam aprender a reconhecer DPOC no raio-x. Um grande abraço.